Livro de Juízes. Capítulo 6. Acompanhe comigo alguns versículos que vou ler, sentados mesmos. Capítulo 6 de Juízes, depois de Josué. Glória a Deus. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, e tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar os medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Amém, irmãos? Eu gostaria de falar um pouquinho nessa noite sobre o que Deus faz com aqueles que pensam que são fracos, mas são fortes. O que Deus faz com aqueles que pensam que são fracos, mas são fortes. Aqui nessa noite, todos nós pensamos que somos fracos. Pensamos que não temos força. Mas nós servimos um Deus todo-poderoso. Um Deus que pode todas as coisas. Um Deus forte. E por Ele ser forte e poderoso, nós nos tornamos forte. Pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Nós podemos ver a história de Israel, um momento que Israel está vivendo, um momento de sequidão espiritual, porque o povo de Israel estavam adorando outros deuses, os deuses amorreus, os deuses pagãos.
O povo de Israel havia se esquecido do Deus Todo-Poderoso, que haviam tirado seus pais com as mãos fortes das mãos de Faraó. E todas as vezes que o povo de Israel virava as costas para servir ao Deus Criador, o Deus de Jacó, este povo passava por privações, provações, passava por momentos difíceis. É como eu e você. Todas as vezes que nós distanciamos um pouquinho de Deus, nós começamos a sofrer as provações, privações, situações adversas que vêm sobre nós. Por quê? Porque Deus é maldoso? Porque Deus é ruim? Não. Tudo que Deus quer é que eu e você tenhamos sempre uma intimidade com Ele, um relacionamento. Você foi feito para ser um adorador. Você foi criado para ser um adorador. E todas as vezes que nós nos afastamos desse Deus, Ele sente falta de nós. O pastor pregou aqui domingo que todas as vezes que nós nos afastamos, Deus sente falta desse adorador. Até porque 24 horas por dia, Deus é adorado nos céus, por mirílias e mirílias de anjos. Os anjos não cansam e não cessam de adorá-lo e de dizer que Ele é santo. Por isso, irmãos, muitas das vezes nós nos enganamos, nós ficamos no prejuízo, porque às vezes as adversidades nos cercam, os problemas chegam e nós ficamos moribundos. Queremos culpar a Deus e até saímos das nossas casas, viemos adorar a Deus, mas chegamos aqui e nos calamos. Não queremos glorificar, não queremos adorar a Ele. Mal acompanhamos, às vezes, a leitura bíblica. Sentamos, colocamos o corpo na cadeira, mas a cabeça e a mente está longe. E no coração dizendo, eu não sei porque eu estou aqui. Olha o que aconteceu comigo, olha o que Deus permitiu que acontecesse comigo essa semana. Um problema atrás do outro. Esse Deus, afinal de contas, não merece a minha adoração. Hoje eu vou fazer uma greve santa, não vou orar, não vou adorar, não vou cantar. Eu vou ver o que vai dar. Não vai dar nada. A única coisa que vai dar é que você vai ficar no prejuízo. Você vai ficar perdendo, porque você não vai adorar, enquanto milhares e milhares de anjos estão adorando ao nosso Senhor. E você, enquanto não adora, você perde, porque quando você adora, você está dizendo, Senhor, eu te amo, Tu és o meu Senhor, Tu és Deus da minha vida, eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso de Ti. Então a presença dEle se faz real na nossa vida e nós somos abençoados. Então com Deus não tem essa guerrinha santa, não vou fazer uma grevinha porque essa semana foi terrível demais, essa semana foi duro, Deus parece que me abandonou. Não. Você quanto mais se afastar, mais você vai sofrer, mais Ele vai apertar. Sabe por quê? Porque Ele quer que você se aproxime dEle. E o ser humano, a tendência humana, a tendência pecaminosa, é todas as vezes que as coisas estão muito bem para nós, em vez de nós aproximar mais de Deus e adorar a Ele e agradecer pela sua bondade, nós nos relaxamos e afastamos de Deus. Começamos a nos
afastar, nos afastar. Já o culto de terça-feira já não se torna mais interessante. Já a escola dominical, nem pensar acordar domingo de manhã. Domingo, se tiver um dia bonito, um dia maravilhoso, eu vou sim no culto à noite. Mas se não der para ir nesse domingo, eu vou no outro. Aí daqui um pouco é cada 15 dias. Daqui um pouco a coisa está tão boa. Está tão boa. Deus está abençoando tanto. Sabe, Helena? Sabe quando a janela não abre? Abre o portão. Aí Deus abre o portão e as bênçãos descem. Daí, meu irmão, além de você não vir na igreja, ainda você convida o outro para ir na sua casa no pleno dia de culto, para assar uma carninha, fazer uma jantinha caprichada. Tá muito bom, pastor Amorim. É benção, rapaz. Carro novo, casa nova, dinheiro, tudo controlado, não falta nada. Aí Deus vai permitindo que as coisas vão acontecendo. Deus vai dando corda, porque Deus é longânimo. Deus não é que nem eu e você, que quer puxar corda rápido. Não, Deus vai deixando você. Vai deixar ele na praia, vai nadando. E ele vai achando que a praia não vai, a água não vai puxar ele para o meio do mar. Ele vai indo, vai nadando, está na boa, está tudo bem. Quando ele menos espera, ele está no meio do mar. E ele dá uma olhada, não tem mais terra. Ele se apavora. Aí ele começa a gritar. Aí Deus, quando percebe que você está cada dia mais distanciando, ele fala, para. Vamos fazer alguma coisa aí para ele despertar. Aí Deus dá uma chacoalhada lá no emprego. Manda o patrão dispensar você. Do nada. Sobe na RH lá. Estou com contenção de funcionário. Mas quantos anos de empresa? Do nada. Sobe lá, quero agradecer o teu trabalho. Aí, os negócios começam a mudar, lá em casa as coisas começam a mudar. Daí você começa, meu Deus, estava tudo bem, que tormenta é essa, de uma hora para outra? Aí você liga para o pastor Amorim e diz, pastor Amorim, é essa semana, a semana de consagração, que tem oração o dia todo? Não, é a outra, na semana da ceia. Puxa vida, pastor, eu queria que, tem como ir para a igreja? Eu quero orar a semana inteira, pastor. Olha, estou passando pelo funil, pastor, estou passando pela prova. Aí ele consegue achar tempo, ele consegue encontrar um tempo para falar com Deus, para vir para a igreja. Aí está na terça, está no domingo, está na quinta. Ele vem até ensaiar no coral, rapaz. Fazia tanto tempo que eu não vinha ensaiar no coral. Ele lembra do coral, lembra da orquestra. E o chicote de Deus pegando. Assim estava o povo de Israel. O povo distanciou, Deus falou, é assim? Eu vou pegar os midianitas, vou pegar os do Oriente e vou colocar esse povo na prova. Eles vão saber se tem Deus em Israel ainda ou não. Eles plantavam e na época da colheita os inimigos vinham e roubavam a colheita. E para não levar só a colheita, levava os gados, levava as ovelhas, levava tudo. E este povo de Israel começou a viver em cavernas. Fizeram covas para se esconder. E os anos vão se passando e a pobreza vai tomando conta da nação de Israel. Tudo que só tira e não coloca, a tendência é empobrecer. Não é assim? Nós estamos vendo uma nação aí que há poucos anos atrás era uma nação poderosa. Ainda
eu acho que é dono ainda do maior petróleo, dos poços de petróleo. Porém, uma nação que se afastou de Deus, permitiu que as coisas erradas acontecessem. Não muito diferente do Brasil. E Deus começou a falar, Deus começou a tratar. Até fome está passando lá. Nem alimento já não tem mais. Em Israel já não tinha mais alimento. Tudo que eles plantavam, roubavam. Deus então resolveu tratar com este povo. Porque Deus, irmãos, tem diversas maneiras de falar conosco. Deus fala, Deus exorta, Deus avisa. Mas o ser humano é muito desobediente. E ele vai deixando até Deus tratar com ele do jeito que precisa tratar. E às vezes Deus coloca mesmo na cova. Não que Daniel precisava ir para a cova, mas às vezes Deus coloca nós na cova. E olha, não vai me dizer que você dormir perto de um leão é bom, que não é bom não. Mesmo sabendo que Deus está contigo na cova, meu irmão. Não é fácil dormir do lado de um não, de vários leões. Não é fácil passar pela fornalha. É quente. Mas Deus, às vezes, usa esse método para que nós possamos entender o querer dele nas nossas vidas. Gideão, ele resolveu tentar salvar pelo menos a sua família da fome. E ele então plantava o trigo e levava o trigo para malhar o trigo lá no lagar, num lugar escondido, aonde os inimigos jamais imaginariam que Gideão estava ali malhando o trigo. Lagar é lugar de espremer a uva, azeitona, é um lugar úmido. O trigo precisa de lugar ventilado, campos. Mas não tinha como, então ele ia para o lagar. Deus então aparece para ele como um anjo. E Deus então olha para ele e diz: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aquele moço que pensava que era fraco, aquele moço que não tinha esperança nenhuma mais pela nação de Israel, Deus aparece para ele e diz: olha, Gideão, vai nessa tua força, varão valoroso, porque eu sou contigo. Sabe o que Deus está falando para mim e para você aqui nessa noite? Mesmo nessa fraqueza que nós nos encontramos às vezes, pensando que os problemas não serão resolvidos, Deus está dizendo: varão, você é valoroso para mim. Não temas, eu estou contigo nesta guerra. Eu estou contigo nesta peleja. Nesta peleja eu vou pelejar por vós. Eu vou comprar esta luta, esta guerra é minha, porque eu sou o Senhor dos exércitos. O povo havia se desviado, o povo havia voltado para adorar e servir uma religião sincretista dos cananeus. Que adoração é essa, pastor? Essa é uma adoração, irmãos, que é uma adoração mista de tantas doutrinas falsas que para muitos se tornam verdadeiras. É uma mistura
mistura de doutrinas e que a experiência desse grupo de pessoas está acima da palavra de Deus. A experiência deles estão acima das coisas de Deus, das verdades bíblicas. Na verdade, se torna até um misticismo. E isso está acontecendo nos dias de hoje. Olha, nós estamos falando de algo de 4.000 anos atrás. Mais ou menos, irmão Eliseu. E o que acontecia naquela época, o filme está voltando nos dias de hoje. Hoje, irmãos, há tanta mistura no nosso meio, e o povo hoje estão acreditando que um copo de água orado lá na televisão vai resolver o problema dele. O povo hoje estão acreditando que se ele colocar uma toalha suada, passar no corpo e no rosto, vai curar as enfermidades. O povo hoje estão acreditando, se colocar um manto santo, vai ser liberto. E isso, infelizmente, irmãos, não é só os de fora. Tem alguns aqui de dentro que acreditam, que creem, que acham que estão certo. Comprar a rosa santa, a rosa vermelha, a rosa amarela, colocar lá em casa, porque isso aqui vai purificar o ambiente, vai afastar os espíritos, os olhos gordos, as coisas ruins. O povo daquela época estava vivendo essa mistura de doutrinas falsas, essas coisas que Deus abomina, não aceita. E o povo estava sofrendo. E hoje o povo continua sofrendo, porque prefere acreditar em muitas mentiras, pensando que é verdadeiras, e esquecem, não querem acreditar nas verdadeiras palavras de Jesus. Por isso que o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Para dessas coisas, desses modismos, dessas inventações. Creia na minha palavra, a minha palavra é genuína. 7 anos aquele povo sofrendo, 7 anos de miséria, 7 anos os medianitas fazendo festa, juntos com os amalequitas e outros povos do Oriente, invadindo, oprimindo o povo de Israel. As suas produções, cada dia sendo roubadas. Mas quando o povo viu que não tinha mais jeito, que não tinha mais saída, este povo resolveu clamar a Deus. Todas as vezes que o povo clama a Deus, tenta se aproximar de Deus, Deus já se faz presente. Deus já está ali para abraçar aquele que clama por Ele. De Israel era uma consequência da sua ingratidão. Buscava o Senhor somente nos apertos. A sua fé em Deus não originava no amor, na gratidão daquilo que Deus fizera por eles. E por isso, por esta causa da opressão, é que eles se encontravam naquela situação. Então, diante do clamar, diante do voltar para Deus, Deus volta a olhar para este povo com amor e com misericórdia. Todas as vezes que você resolver se posicionar diante de Deus e dizer: Deus, eu errei, eu falhei, mas eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua ajuda. Eu sou fraco, mas tu és o Senhor da minha vida, e tu pode mudar todas as coisas.
Gideão está lá no lagar, está malhando o trigo. E o anjo do Senhor fala com ele. Recebe uma chamada divina. E o anjo diz para ele que pode mudar a situação de Israel. Se Israel voltar novamente a adorar o Deus verdadeiro. Gedeão começa a questionar com Deus. A questionar com o anjo. Gedeão começa a querer saber se realmente aquele anjo que estava ali era o anjo de luz, era o Senhor que se fazendo presente. E ele faz a primeira prova com o anjo, ele diz: olha, se é tu mesmo que está dizendo para mim, que estás comigo, que vai mudar a situação e que pode mudar a situação de Israel, eu quero te oferecer um presente. Eu quero ser grato pela tua presença aqui neste lugar. E ele disse: se isso é real, me aguarda, que eu vou buscar um presente. E ele foi. A Bíblia diz que ele foi preparar um cabrito, preparou bolos de pães asmos e trouxe para o anjo estava lá aguardando ele. E quando ele chegou e ofereceu para o anjo disse: olha, coloca na fenda. E ele colocou ali os bolos, colocou o cabrito, a carne assada, derramou o caldo que ele trouxe. O anjo pegou assim, a ponta do cajado, tocou na fenda e o fogo do céu desceu. E o anjo desapareceu. E ele disse: realmente o Senhor está neste lugar. Realmente o Senhor poderá mudar a história de Israel. Deus começa então a falar com Gideão. E o anjo fala para ele: Gideão, é o seguinte, você precisa fazer algumas coisas para mudar a história. Não é tão fácil, mas é necessário. O que é? Olha, você é de uma família idólatra. Teu pai é um dos chefes da idolatria aqui em Israel. Teu pai tem um altar que ele levantou para a deusa Azerá. Então eu quero que você faça uma coisa. Eu vou trabalhar, você vai vencer os inimigos, você vai acabar com esses medianitas, amalequitas, os inimigos do povo de Israel. Eu vou te usar para exterminar este povo. Porém, você precisa fazer algo. O que é, Deus? É fácil e não é fácil. Precisa ter convicção para fazer. O que é? Primeira coisa. Primeira tarefa que eu tenho para você. Você vai subir lá no altar que está construído para Baal e você vai destruir aquele altar. É a primeira tarefa. Suba um monte, lá no pico do monte, lá onde foi construído o altar para Baal, a deusa Azerá, e você vai destruir esse altar. Acabou. Outra coisa, você vai construir um altar para mim, para o Deus de Israel. E você vai construir esse altar, e você vai fazer o seguinte, meu filho. Você vai pegar o segundo boi de estimação do teu pai. Sabe aquele boi que o teu pai
tem tanta estimação por ele. O boi de 7 anos é o boi que é a menina dos olhos do fazendeiro. Você vai sacrificar o boi no meu altar. E depois, Gideão, você vai ver o que eu vou fazer com Israel. É fácil, meu irmão? Não é uma tarefa fácil. É a mesma coisa de Deus dizer: Roberto, você conhece aquela... Lá em Itaipulândia foi construído lá um altar, uma estátua da Aparecida. É uma das mais altas aqui da região. E há uma romaria tremenda todos os anos ali em Itaipulândia. E o povo vai para aquela romaria. É como Deus hoje falasse: você, Roberto, vai lá, derruba aquilo ali, deixa nada, constrói um altar para mim do lado, meu filho. E você faz uma grande cruzada ali em Itaipulândia ali e convida o povo para vir me adorar. É fácil? Muito difícil. Você fala: não, Deus, faz uma coisa mais fácil. Isso é muito difícil. Isso aí, minha vida está em jogo. Partir para um negócio desse aí é vida em jogo. Ele fez. Só que ele usou uma estratégia. Irmãos, quando Deus nos chama para uma missão, Ele capacita nós e dá estratégias para cumprir a sua missão. Tem muitas pessoas que Deus vai pedir algo forte para você, porque está atrapalhando de você fazer a obra de Deus. Este boi aqui, era um boi de estimação do pai de Gideão. Qual é o boi de estimação que está atrapalhando você a colocar a mão no arado e fazer a obra de Deus? Todos nós, às vezes, temos um boi de estimação lá em casa. E às vezes aquilo lá faz a gente até perder culto, perder o desejo de vir para a casa do Senhor, porque não dá para deixar. É muita coisa. Virou Deus, é um ídolo que virou um Deus. E Deus está dizendo: mata este boi, porque eu quero te usar na minha obra. Você sabe o que é. Não precisa eu falar. Deus está falando no teu coração. O que é que você precisa renunciar para que Deus possa te usar como Ele quer te usar? Gideão, eu tenho uma chamada grande para você, Gideão. Você está me dizendo que você é o menor da sua casa. Deus, eu sou o menor, eu sou pequeno, eu sou o mais fraco. Deus está dizendo: olha, eu vou te fazer grande. Você vai ser um gigante. Rapaz, eu vou te colocar para destruir exércitos. Você vai fazer a diferença. A hora que o povo souber que Gideão está chegando, muitos vão estremecer, porque a minha presença estará em você, Gideão. Só que para isso, Gideão, primeiro, antes de sair, querer provar que você é alguém lá fora, eu quero que você prove aqui dentro da tua casa. É dentro da tua casa. É o boi de estimação do teu pai. É o altar que teu pai construiu. E construiu o altar aqui dentro para me adorar.
Irmãos, às vezes nós queremos tanto fazer lá fora, provar que Deus está na nossa vida lá fora, mas Deus está dizendo: primeiro eu quero que você prove aqui dentro. É aqui dentro da minha casa que eu quero ver a minha glória se manifestar na sua vida. É lá dentro do teu lar que eu quero ver a minha glória se manifestar. Se a minha glória não manifestar lá no teu lar, se a minha glória não manifestar aqui na minha casa, não tem como se manifestar lá fora. Como que eu vou te usar lá fora, se aqui dentro eu não posso te usar? Lições que nós temos que aprender com Gideão. Que para Deus cumprir as suas promessas e os seus projetos nas nossas vidas, muitas das vezes nós temos que sacrificar o boi. E o boi não é qualquer um, é um boi de estimação, um boi querido, é um boi que a gente ama demais, é algo querido demais. Gideão, missão cumprida, missão cumprida. Gideão entra para dentro de casa. E Gideão faz isso de dia ou de noite, irmãos? De noite. Tem coisas, meus irmãos, aprenda com a Bíblia. Gideão saiu de madrugada, de noite. Pegou 10 companheiros de coragem. Não aqueles companheiros que você chama para orar, fala: não adianta, meu irmão, isso aí é matéria vencida. Isso aí não tem mais reversão. Não adianta, isso aí não vai dar certo. Não chama essas pessoas. Chama aquelas pessoas que você vai dizer: olha, o problema é grande, mas vamos somar as nossas fé, que Deus vai agir. E elas falam: conta comigo, estou junto. Deus vai abrir caminho onde não tem caminho. Deus vai fazer as coisas acontecer. Vai fluir água no deserto. Oásis vai nascer, porque o nosso Deus é Deus. É dessas pessoas que nós precisamos contar com elas. Agora, esse Deus é um Deus estrategista. Nem tudo é na hora que nós queremos e na luz do dia. Não podia fazer aquilo à luz do dia, porque ia dar um rebuliço na cidade. Tinha que ser de noite, na madrugada, quando o povo estava dormindo. Quando o povo acordou, que viu tudo derrubado. O próprio pai Joás viu o boi dele sacrificado. Gideão dentro de casa. O povo começou aquele alvoroço na cidade. Quem é que fez isso? Chegaram em Gideão. Foram para a frente da casa de Gideão. Chamaram o seu pai. Seu pai está lá fora. Traga Gideão aqui para fora, que ele vai morrer agora. Olha o que ele fez, Joás. Derrubou o altar de Baal. Matou o teu boi. Construiu um Deus, um altar para adorar o Deus dele. Tira ele para fora. Sabe o que Joás falou? Se Baal, que é Baal, não conseguiu se segurar, se Baal, que é Baal, não conseguiu segurar Gideão, quem sou eu? Deixa Gideão em paz, vou embora. Vão embora. Gideão está servindo o Deus que ele acredita que é Deus. Irmãos, não é por acaso que muitas das vezes Deus te usa de uma maneira que o mundo lá fora não te entende. Não é na nossa hora, é na hora de Deus. É na hora que Deus fala: é agora. Mas Deus agora, de madrugada, agora. Não deixa para amanhã cedo.
Deus já despertou você muitas vezes de madrugada e diz: é agora que você precisa orar, interceder por fulano, por cicrano, porque talvez ele não amanheça viva ou vivo, e você é despertado e você começa a interceder por alguém, e o dono da vida entra e repreende a morte. De madrugada, muitas das vezes, Deus te usa para você orar por algumas pessoas que você nem sabe aonde estão, e às vezes estão viajando, e de repente no outro dia você recebe uma ligação: pastor, eu quero louvar a Deus, porque Deus ontem de madrugada me livrou de um acidente, meu carro não sobrou nada, mas eu estou intacto, a minha família está salva. Que hora foi isso? Foi 3 da manhã. Foi essa hora que Deus me despertou. Foi essa hora que eu estava falando com Deus e pedindo por vocês. Ah, se fosse deixar para o amanhecer, talvez seria muito tarde. Talvez a notícia seria outra. Deus vai usar você, irmão, com as armas que Ele já te deu, com as estratégias que Ele vai te dar, e você vai vencer o inimigo. Agora está pronto, Gideão? Estou pronto. Vamos para a guerra, vamos, que eu vou acabar com esses midianitas, amalequitas e os demais. Gideão, olha, eu te coloquei aí 32 homens, 32 mil homens ao teu lado, para ir para a guerra. Mas sabe, Gideão, eu estive analisando, é muita gente. É muita gente, e essas pessoas, e eles vão pensar que é com a força deles, é com os seus armamentos que vence. Eu não quero isso. Ó, dá um grito aí no meio do batalhão aí: os fracos, covardes, voltem. Irmão, sabe que é 22 mil numa pancada só? Volta. Gideão se assustou. 10 mil? Deus, só ficou 10 mil, Deus. Como é que eu vou vencer o exército dos medianitas, dos amalequitas? Como é que eu vou destruir esse povo? Deus fala: mas na verdade mesmo, sabe, Gideão, é muito ainda. É muito. Irmão, você só precisa da presença de Deus na sua vida. Você não precisa de muita coisa, de tanta gente. Você só precisa de Deus na sua vida. Se Deus estiver na sua vida, vai fazer a diferença. O Gideão é muito Gideão. Tem que passar mais um teste aí. Desce todo mundo lá no vale, e põe todo mundo para beber água. Aqueles que chegar, sabe, aqueles que tem que ajustar direitinho, sabe, pegar água, lava a mão primeiro, pega a água, tá? Coloca do lado. Mas aqueles que chegar que nem um cachorrinho, pá, bebeu e tá, levantou, coloca do outro lado. 9.700 ajeitadinho. Deus falou: ó, manda voltar. O que, Deus? Manda voltar. Deixa esses 300 aí, Gideão. Você vai ver o que eu vou fazer com esses 300. Meu irmão, o que Deus vai fazer com você, se você permitir Ele te usar. Os teus vizinhos vão ficar encabulados, a tua família vai ficar encabulada, os teus não vão entender. Não precisa muito. O pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é nada. O que Deus está dizendo aqui para você nesta noite é que este pouco que você tem, Deus vai surpreender a sua vida.
este pouco que Deus deixou contigo vai prosperar muito. E você não vai entender, você vai chegar no final deste ano dizendo: Deus, mas como pode um negócio desse? Eu só precisava disso. Você acreditar que a minha presença na sua vida é capaz de multiplicar o pouco. É com os 300 que eu vou liquidar uma multidão de exércitos. É com a presença de Deus na sua vida, minha irmã, meu irmão, que Deus vai prosperar os teus negócios, vai prosperar a tua família, vai te fazer um gigante nessa cidade, vai fazer você um gigante na obra dele, vai te usar como um líder, como alguém que Deus está dando autoridade para dizer: eu estou pronto para guerrear, eu já provei lá dentro, que o meu coração não está nisso e nem naquilo, que a minha vida pertence a Deus, e eu vou fazer para Deus aquilo que Ele determinou. Ah, queridos, que nessa noite você possa ter entendido que Deus quer falar conosco, que nessa noite você possa sair daqui dizendo: Deus, como Gideão, naquela família de Manassés, a menor família, como ele dizia, e ele era o menor, tu usaste o menor, me usa, Senhor. Deus é especialista em usar pequenos e fracos. Deus tem dificuldade, irmãos, de usar pessoas grandes. Grandes que eu digo é orgulhosos. Sabe aquelas pessoas que sabem tudo? É o pai de Deus. Deus tem dificuldade de trabalhar com essas pessoas. Mas os humildes, os gratos de coração, Deus tem facilidade para trabalhar. Porque é pequeno, então Deus trabalha com ele e faz ele grande. É assim que Deus quer fazer com cada um de nós. Que nós continuamos dizendo: Senhor, eu quero sempre ser servo. Porque o servo tem essa humildade no coração e em saber que ele é pequeno e que o Deus dele é grande. Quando você entende isso, você descansa o teu coração, porque não importa o tamanho do gigante que vai aparecer na sua frente, você sempre vai dizer: o meu Deus é muito maior do que esse gigante. Esse gigante, ó, diante do meu Deus, ó, é um mosquitinho diante do meu Deus. Estarei escondido. A Bíblia diz que Deus nos esconde no seu pavilhão. Deus tem um esconderijo para cada um de nós. Nas horas de aflições, nas horas dos perigos, Deus nos esconde dos nossos inimigos, porque Ele tem o seu lugar para nos guardar e nos proteger. Ficamos de pé, queridos. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. O Espírito Santo nessa noite, Ele falou comigo, falou com você. E você sabe o que Deus está te pedindo nessa noite. E você vai fazer uma oração agora sincera diante de Deus. E vai dizer: Deus, eu vou destruir aquilo, Senhor, que eu tenho colocado como Deus acima de Ti na minha vida. Esses deuses dos amorreus têm que morrer todos. Todos têm que morrer. E tem que prevalecer o Deus Todo-Poderoso.